Saudações em Cristo aos irmãos que estão nos acompanhando no estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós que já estamos agora no 8º estudo deste trimestre e nós estamos estudando sobre a oração e hoje nós vamos meditar na segunda parte da oração que Jesus Cristo nos ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso. Domingo passado nós já estudamos a respeito da primeira parte. Hoje, então, estudaremos nessa segunda parte, procurando compreender os princípios ensinados por Jesus nesta oração. Não apenas as suas palavras, mas o que ele nos leva a concluir a respeito da oração, quais os ensinamentos que podemos tirar para as nossas vidas. E nós veremos, então, a necessidade de confessar os pecados, perdoar aqueles que nos ofendem e também estar vigilante para resistir às ciladas do maligno e pronto a pedir a nosso favor para que Deus possa então nos livrar. Em Mateus no capítulo 6, os versículos 12 e 13, ele nos diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este ensinamento que Jesus nos mostra, em que nós devemos pedir ao nosso Deus perdão pelas nossas dívidas, nos leva a compreender que nós somos devedores para com Deus. Nós somos devedores porque nós erramos, nós praticamos aquilo que não é da natureza dos filhos de Deus. E quando nós assim agimos, nós devemos então pedir ao nosso Deus o perdão pelos nossos erros, pelas nossas dívidas. Mas para isso nós precisamos reconhecer o que é que nós fazemos que desagrada ao nosso Deus. E para isso é preciso compreender a sua palavra, aprender mais daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Para poder nos exemplificar a esse respeito, Jesus nos ensina uma parábola em que nós encontramos em Lucas no capítulo 18, em que Jesus diz que havia 2 homens que foram ao templo para orar. E chegando lá, começaram então a expressar a sua oração. Um era um fariseu, um doutor da lei, um mestre que ensinava a lei, que ensinava os princípios de Deus para as outras pessoas. O outro era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. E diz a tradição, diz os escritos da época de Jesus, e podemos encontrar isto inclusive no Talmud, que é aquilo que os rabinos, aquilo que os próprios fariseus também, né, que muitos rabinos eram fariseus, eles escreviam a respeito dos costumes, das práticas que era ensinada pelo povo, para que pudesse guardar a palavra de Deus. E a respeito dos publicanos, eles ensinavam que os publicanos deveriam ser classificados como ladrões e assassinos. E eles não tinham chances até de arrependimento e de alcançar a vida eterna. E esse ensinamento era tão duro, tão severo a respeito dos publicanos, porque eles eram odiados até pelo povo da sua época, porque se dizia que um publicano ele estava a serviço do governo romano e para muitos eles estavam roubando também do seu próprio povo. Não necessariamente que isso acontecesse com todo publicano, mas era prática também do publicano cobrar imposto além do que era devido, passar a parte
que Roma lhe cobrava e ficava então com o restante, com o excedente que ele havia cobrado. E por isso ele era tão odiado, um publicano. E o fariseu, o mestre da lei, um daqueles que estaria ensinando o povo a guardar a lei, ele chega, fica de pé e orava, e Jesus diz que ele orava consigo mesmo, ou seja, as suas palavras eram dirigidas para o seu ego, suas palavras eram dirigidas para ele mesmo, não a Deus, apesar de que ele inicia a sua oração dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens. E ele dizia então: eu não sou ladrão, injusto, adúltero e nem mesmo como este publicano. Então ele começa a sua oração exaltando a si mesmo. Ora, a palavra de Deus nos ensina que nós não temos nada que exaltar de nós mesmos. Nós não podemos oferecer, não podemos dar nada ao nosso Deus. Porque todas as coisas são de Deus e nós tropeçamos no mínimo que seja. Jesus nos ensina que se nós tropeçarmos em um só ponto, uma só vírgula, um só tio da lei, nós já transgredimos a lei e com isso nós somos culpados. A pena é uma só, a pena é a morte. O pecado, então, não importa se é um pecado pequeno, se é um pecado que é manifesto por um ato externo, ou um pecado apenas pelo pensamento. Todos eles levam à mesma condenação. E o homem é incapaz de viver sem pecar, ainda que seja na sua mente, ainda que seja em seus pensamentos. E Jesus, ao ensinar sobre isso, sobre esta condição do homem, ele nos mostra que nós não somos dignos, nós não somos capazes de apresentar nada a Deus que possa nos justificar. E exatamente porque nós não podemos justificar a nós mesmos é que Cristo Jesus veio para poder pagar a nossa dívida. E quando ele paga as nossas dívidas, ele nos permite reconciliar com Deus. E quando nós nos reconciliamos com Deus, não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós fizemos, mas é pelo que Cristo fez. E por isso, ele nos dá a salvação, a justificação de graça e pela graça e pela misericórdia de Deus. E ele nos dá isso mediante a fé, não pelo que fizemos, mas simplesmente porque cremos. E aquele fariseu, ele estava querendo se justificar, ele estava querendo dizer que ele era muito bom e por isso ele agradava a Deus. Mas, como Jesus disse, ele orava consigo mesmo. A sua oração não ultrapassava ali o alcance da sua voz, não chegava até Deus. E ele continua então se justificando no versículo 12 do capítulo 18 de Lucas, dizendo: olha, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ora, ele estava dizendo: eu pratico a lei e ele estava dizendo então que por isso ele era merecedor de estar ali naquele lugar, num lugar em que ele buscou um lugar de destaque no templo. E diz então que o publicano, ele estava de pé, longe, provavelmente então no pátio, mais próximo do pátio ali dos gentios, não exatamente no pátio, mas mais próximo pela descrição que ele estava em pé e longe, e ele dizia com um lamento profundo, é o que Jesus diz, que ele lamentava-se profundamente,
e não levantava os olhos aos céus, não estava altivo, mas como que olhando para dentro de si, como que olhando para as suas falhas, ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E quando ele faz isto, ele estava reconhecendo os seus erros, reconhecendo que ele por si mesmo não podia alcançar a graça de Deus, mas ele precisava que Deus pudesse ter a misericórdia dele e que não usasse de justiça, mas que usasse de bondade, de misericórdia, porque ele não tinha nada de bom para apresentar a Deus. E por isso ele dizia: sou um pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus diz então que este homem, este publicano, esse que foi desprezado pelo fariseu, o mestre da lei, o ensinador, o professor, né, das coisas espirituais, esse fariseu, que era então quem deveria conhecer a vontade de Deus, ele não conhecia, mas ele se achou muito bom. Mas este homem, ele não foi justificado. Mas o publicano que olhou para dentro de si e viu toda a sua carência de Deus, Jesus diz que este então desceu, foi para sua casa justificado. E Jesus conclui: todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. E aquele homem se humilhou e ele foi exaltado por Cristo Jesus. E como que tem sido as nossas orações? Será que nós temos batido no peito dizendo que nós somos bons cristãos, que nós cumprimos a Bíblia, ou reconhecemos os nossos pecados, as nossas limitações? Deus não quer que nós venhamos nos julgar completamente indignos no sentido de ser um pecador sem jamais alcançar misericórdia. Ele quer que nós possamos reconhecer que alcançamos misericórdia pela fé em Cristo Jesus. Ele quer que nós possamos reconhecer e saber que fomos justificados pela obra do seu Filho, Jesus. Ele não tem prazer na incompreensão destas coisas, mas ele tem prazer em que nós possamos poder clamar: Abba, Pai. E nós precisamos então aprender que os nossos pecados são perdoados, que nós pecamos, mas não podemos continuar na prática do pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa indignidade como pecadores, mas reconhecer a suficiência do sacrifício de Cristo para nos reconciliar com Deus, para que possamos fazer então, como nos ensina o autor de Hebreus, de entrar com intrepidez no Santo dos Santos, não ficar longe, lá perto do pátio dos gentios, mas nos achegar até mesmo no lugar santo dos santos, na presença de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus e fomos reconciliados com Deus. E com Cristo Jesus, nós, estando nele, estamos assentados à direita do Pai, como nos ensina o livro de Efésios. Nós precisamos então entender também que, assim como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar as outras pessoas, perdoar aqueles que têm nos ofendido. E esta é uma prática muito difícil. E muitos não conseguem perdoar aqueles que lhe ofendem, perdoar aqueles que tiveram um comportamento inadequado para com você, e você julga que ele foi completamente errado.
mas Deus nos ensina para que nós possamos pedir perdão na medida que nós também praticamos esse perdão. Veja a importância, então, de nós praticarmos, para que nós possamos fazer como ele nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Veja que é uma prática que primeiro precisamos perdoar. E nós temos que aprender a perdoar. Perdoar não é esperar que uma dívida seja paga para que você possa então liquidar. Não, é considerar paga mesmo estando ainda em aberta a dívida. E nós que fomos então ofendidos por alguém, precisamos perdoar. Nós precisamos então olhar para as pessoas, não esperando que elas venham se humilhar, que venha então compensar a nossa o ferimento que tivemos no nosso orgulho. Não, nós precisamos, independentemente de compensação de pagamento, apresentar o perdão a estes que têm nos ofendido. E nós devemos fazer isso o quanto antes. Devemos retirar do nosso coração todo o sentimento de mágoa, dor, ódio, rancor por qualquer pessoa que tenha nos ofendido, para que nós possamos então nos apresentar perante Deus de corações limpos, de coração sem mágoa, sem ira, sem rancor, para que nós possamos também pedir o perdão pelos nossos pecados. E Cristo Jesus continua ensinando, dizendo que devemos orar, falando: não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que Jesus não está nos ensinando a orar, pedindo para nos dar força para enfrentar as tentações. Nós devemos pedir forças para enfrentar as provações, aquilo que Deus permite acontecer nas nossas vidas para que a nossa fé seja provada. Assim como foi na vida de Jó, aconteceram várias coisas na vida dele que foram provações, apesar de que Jó também experimentou tentações. Ele experimentou o maligno buscando fazer ele blasfemar contra Deus. Mas nós devemos pedir para que Deus possa nos livrar da tentação. E a palavra de Deus nos ensina a fugir do mal, a fugir daquele que pode trazer embaraços para a nossa vida espiritual. E isto nos ensina, então, a lidar com o pecado futuro, o pecado que ainda não aconteceu, porque nós somos tentados a pecar. E quando nós oramos pedindo a Deus para nos livrar da tentação, nós estamos pedindo: Senhor, nos livra de pecar no futuro. E quanto aos nossos pecados do passado, a esses temos que pedir perdão. E quanto ao futuro, nós devemos pedir que Deus nos guarde, nos livre do pecado. Nós devemos então pedir que a graça de Deus, a graça divina, esteja sempre presente nas nossas vidas, nos livrando de pecar. E por que Jesus então ele não nos ensina para dar força para enfrentar as tentações? Exatamente porque nós podemos viver uma vida de completa comunhão com o nosso Deus, de completa comunhão com o Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Não precisamos passar por tentações. Jesus foi tentado. A tentação é real, ela existe. Mas nós não precisamos passar pela tentação, Deus pode nos livrar. Deus nos permite passar por provações,
para mostrar a nossa fé, mas isso não nos induz ao pecado. Nós podemos fortalecer a nossa fé sem estar à beira do pecado. O que Jesus está nos ensinando é para que nós possamos então andar longe até mesmo da possibilidade do pecado. Nós precisamos então aprender a confessar os nossos pecados. Jesus, ele nos ensina isso na oração e Paulo nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E ele, Cristo Jesus, ele providenciou o perdão para os nossos pecados, ele providenciou a justificação. Mas é da vontade de Deus que possamos confessar, reconhecer os nossos erros. E nós alcançamos esse perdão e é pelo perdão, pela fé, que nós nos tornamos então filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus perdoados dos nossos pecados. Mas João nos ensina que nós somos pessoas que vivem e não há como viver sem pecado. Qualquer um que disser que não tem pecado é mentiroso. E se nós então temos pecado, temos que reconhecer, ainda que seja o pecado do orgulho, ainda que seja o pecado da altivez, assim como era o pecado do fariseu. Não se via no fariseu, naquele homem que esteve ali no templo, nenhum pecado externo, mas todo o seu pecado estava no coração. Todo o seu pecado, toda a sua altivez, todo o seu orgulho se apresentava como pecado perante Deus, porque não era capaz de reconhecer a sua necessidade perante Deus, a necessidade de compaixão, a necessidade de restauração para a sua vida. E nós devemos estar então vigilantes para resistir às ciladas do diabo. Quando nós vemos então toda a oração em que Jesus começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa parte que nós vimos então na lição anterior, nós percebemos, nos lembrando dos ensinamentos que fizemos na lição anterior, nós percebemos então a paternidade de Deus, aquilo que Cristo Jesus nos ensina que podemos chamar a Deus de nosso Pai, mas um Pai que está nos céus, um Pai que é santo, um Pai que é justo, e por isso nós devemos ter temor a esse Pai. Não um medo incontrolável, mas temor, respeito. Devemos então buscar tributar honra e glória a este Deus. E com isso nós devemos ter comprometimento com esse Deus, comprometimento com a vontade, com os ensinamentos deste Deus. E quando nós compreendemos o comprometimento que temos com a palavra dele, nós vemos a manifestação do reino de Deus aqui na terra, a começar em mim, a começar na minha vida, através da vontade que eu tenho de me entregar a este Deus para que ele controle, para que ele governe a minha vida. E quando nós fazemos isso e vivemos então debaixo do reino de Deus, do poder, do governo de Deus, do controle de Deus em nossas vidas, nós podemos então descansar na provisão de Deus, porque nos lembramos que assim como ele nos ensina em Mateus 6, ele nos fala mais adiante, depois
de ensinar a oração, ele nos ensina para que não andemos ansiosos com coisa alguma, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, como que nós nos cobriremos do frio, mas que não andemos ansiosos. E ele manda que nós possamos olhar para a natureza, que Deus cuida da natureza. E então ele nos ensina: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E por isso nós podemos confiar na provisão de Deus, no pão de cada dia, mas também não apenas no pão material, na comida que nós comemos, na comida que nós precisamos para sobreviver aqui, mas que nós possamos confiar também no pão espiritual, no pão que desceu dos céus, que é o próprio Cristo Jesus, que é a nossa provisão completa, para que nós possamos então alcançar a maturidade da nossa fé, da nossa esperança em Deus, conhecer as suas promessas e ter a plena certeza de que elas serão cumpridas. E quando nós passamos por todas essas etapas, então ensinadas por Cristo Jesus em uma só oração, que é repetida por tantas pessoas e que muitas vezes não pensa a respeito da profundidade dos ensinamentos de Cristo Jesus, nós podemos agora, nesta lição de hoje, encontrar os outros ensinamentos, para que venhamos confessar os nossos pecados, perdoar não só os nossos amigos, mas até mesmo os nossos inimigos, aqueles que têm nos ofendido, confiar no livramento espiritual para que não sejamos levados a cair em tentação, mas também que Ele nos livre das consequências do maligno neste mundo, que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre daquilo que Satanás pode levar outras pessoas a fazer contra nós. E por isso Ele nos ensina para que possamos orar pedindo que Deus possa nos livrar do mal. E por que de tudo isso? Porque de Deus é o reino, o poder, a glória, desde o início dos tempos, desde o início do universo, ou seja, desde a eternidade e para sempre. Não há fim o poder, não há fim o reino de Deus, não há fim na glória de Deus. Porque tudo isto, o reino, o poder e a glória, é para sempre. E Ele nos ensina, então, dizendo um amém no final. Ou seja, que assim seja, que assim se faça, que assim exista eternamente. E que Deus possa nos abençoar, dando esta plena certeza de tudo aquilo que nós aprendemos nesses dias a respeito da oração, é a revelação de Deus para as nossas vidas. É a revelação, o ensinamento de Cristo Jesus para que nós possamos desfrutar de uma comunhão plena, de um relacionamento pleno com Deus, com Cristo Jesus. E que nós possamos aprender verdadeiramente a orar ao nosso Deus, não apenas com a repetição de palavras, não apenas como se fosse um mantra, mas que nós possamos pensar profundamente no significado de cada uma dessas palavras. Que cada vez que nós proferirmos aquilo que nós aprendemos de Cristo Jesus, que haja então realidade nas nossas vidas, que haja realidade naquilo que nós estivermos falando e não apenas palavras vazias. Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Que jamais, ó Pai, possa deixar de existir em nossas vidas a realidade, a prática daquilo que o Senhor nos ensina, mas que nós estejamos voltados
dia a dia, para andarmos conforme a tua vontade, para fazermos aquilo que é do teu agrado. E que haja sempre disposição da tua igreja para testemunhar do teu nome. Assim nós oramos. Amém.